Olá, primeira série, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, a algum responsável que possa estar aí acompanhando as aulas. E, claro, nossos queridos colegas professores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho aí sobre cadeias e teias alimentares, fazer uma discussão bem tranquila, bem suave, começar aí o assunto, né? E, para interagir com vocês aqui no chat, nós temos o nosso querido professor Magno. Estamos aqui juntos para mais uma aula aí de biologia, começando aqui com o meu grande parceiro, professor Edjoel. Eu gosto muito de assistir essa aula porque eu literalmente assisto, aprendo muito aí com o Edjoel e aprendo muito com vocês também. Então eu quero cumprimentá-los aí a todos que estão assistindo as nossas aulas aí com as transmissões nos diversos aplicativos, canais, enfim, nas telinhas. E convidá-los aí à participação do chat, fazendo aquela observaçãozinha muito pontual, que se possível, se tiver com um aluno aí participando das respostas e tal, quando da problematização, você colocar aí o nome do aluno, ou coloca no geralzão aí qual é a escola que você está. A gente gosta que coloca a cidade também, porque aí a gente manda abraço aí para todo o estado de São Paulo, e a gente está aqui para interagir com vocês aí. Essa observação é para que vocês coloquem também a resposta dos alunos, mas isso não quer dizer, evidentemente, que você não possa também participar e que você não é bem-vindo. Pelo contrário, você é sempre bem-vindo para a participação e a construção das nossas aulas. Então, uma boa aula a todos aí. Isso aí, muito obrigado, professor. Bom, então vamos ver aí aquela partezinha mais burocrática, né? Vamos ver qual é a habilidade do currículo que está sendo trabalhada aí. Então tá aí, ó, descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de cadeias e teias alimentares. E a unidade temática aí é manutenção da vida, fluxo de energia e matéria. Tá bom? Muito bem, como é que nós vamos trabalhar isso aí? Primeiro vamos ver aí qual é o objetivo específico desta aula aqui. É entender os esquemas que representam cadeias alimentares e teias alimentares. Bem? E como que nós vamos brincar aí? Então tá aí, ó, o que a gente pode fazer nesta aula. Compartilhar informações, refletir, resolver atividades e interagir aqui com o professor Magno no chat. Tá ok? Bom, é sempre recomendado, né, que para você acompanhar a aula, você tenha aí um caderninho para suas anotações, tire as suas dúvidas, faça a resolução das atividades, se tiver dúvida, coloque aqui no chat. Se a gente não conseguir responder, o seu professor aí na escola, com certeza ele está gabaritado para responder, tá bom? E não esqueça de identificar essa aula com data e título. Muito bem. Antes de qualquer coisa, então, porque esse é um assunto que já é um pouquinho tratado lá no ensino fundamental, e aí hoje a gente vai fazer aquela revisitação, vai discutir e tal. Eu quero que você construa para mim, só que assim, não dá para colocar setinha no chat. Então você pode colocar quem serve de alimento dividido só, separado só por vírgula mesmo, tá bom? E aí você vai construir uma cadeia alimentar. Aí eu vou dar um minutinho só para você colocar aí no chat. Tá com 3 seres vivos que você conhece. Tá bom? Um minutinho acho que já dá. Olha, professor Edjoel, são muitas participações aqui, primeiro com os cumprimentos aqui, tem algumas observações também que eu acho que são plausíveis. A professora Suene, eu acho que é isso, colocou.
Só tem professor, cadê os alunos? Ah, eles devem chegar, eu espero que eles cheguem. Sim. Na verdade, já chegou aqui, professora, tá a Ana Caroline, aqui, eu acho que é Ana Caroline, né? O nome fica abreviado, que é aluna da professora Paula, respondeu, planta, peixes, animais, e aí ela colocou decom. Isso, são os decompositores. Deve ser, né? Chegando aí. Tem aluno também, eu acho que da escola Pei Nestor Barueri, eu acho que é isso, o professor Pei Nestor de Barueri, deve ser. Tem alunos aqui também da Escola Estadual Martim Egídio, mas vamos participar, gente, coloca as respostas aí para o chat. Eu sei que está aquecendo ainda, mas né? O aluno Caio aqui da PEI Oscar Vilares de Mococa. Ele colocou aqui, ó, capim, gafanhoto, pássaro. Isso aí. Tem aluno não identificado aqui, mas é aluno aí da professora Leonilza, colocou aqui, ó, abelha, sapo e cobra. Muito bem. Gente, então é isso. Tem outras aqui. Eu vi que tem alguns aqui perguntando com relação à interação do aluno. Você tem que lembrar que o aluno ele participa no chat da escola e o professor traz a participação para a gente aqui, tá? Ele não consegue participar direto. Deixa eu falar só mais uma aqui, ó, que é a participação da Maria Luísa, aluna também, que é aluna da professora Paula Cândida, colocou lagarta, uma lagarta come folhas e depois borboleta. Ela encadeou isso daí. E tem também da professora Vanessa, que está com o primeiro A, B, C e D, colocou alga, peixes e mergulhão. Muito bem. Então fizemos aí já uma cadeia alimentar. Ó, eu também fiz meu exemplo, tá bom? Porque né, eu lembro que eu treinava com um professor japonês que ele falava assim, você nunca deve pedir para um aluno alguma coisa que você não saiba fazer. Então eu fiz a minha também. Tá bom? E vou colocar aí para vocês darem uma olhada. Tá bom? Pode colocar aí, por favor. Isso, olha só. Então o que a gente precisa entender desse esquema aí, né? Para quem não lembra, tal, é o seguinte, ó. Eu coloquei uma cebola, pasmem, uma barata, né, e uma lagartixa. Por que eu falei pasmem? Porque eu não sabia que barata gostava de cebola. Tá? Eu aprendi isso com uns médicos veterinários quando eu precisei capturar umas baratas para levar para a faculdade. Tá? E, de fato, é incrível. Mas, enfim. Então, eu coloquei aí cebola, barata e lagartixa. Olha só que interessante. Quem está atrás da setinha vai servir de alimento para quem está na frente da setinha. Isso é uma regra. Essa é a primeira regra que você tem que lembrar e nunca mais esquecer. Ó, se você olhar de novo aí a figurinha, olha só. Então eu tenho a cebola. Quem que está atrás da setinha? A cebola. Então ela serve de alimento para a barata. Tá? Quem que está atrás da setinha? A barata. Então ela serve de alimento para a lagartixa. Ó, eu coloquei aí até o nomezinho. Eu posso chamar essa setinha de serve de alimento para. Tá? Você viu a setinha? Quem está atrás da setinha serve de alimento para quem está na frente da setinha. Tudo bem? Olha só que interessante. O que eu fiz agora aí? Ó, eu inverti a imagem. Tá vendo? Será que essa cadeia continua sendo verdade? Sim, ela continua sendo verdade. Por quê? Inverteram essa minha setinha aqui também. Na verdade, ela está errada, mas ela poderia estar certa. Tá? Aqui, essa setinha, neste caso aqui, ela está mostrando que a lagartixa serviria de comida para a barata e que a barata serviria de comida para a cebola. Então, neste caso aqui, ela está errada. Tá bom? Mas, se eu inverter a setinha, então a cadeia alimentar vai ficar certa também. Tá? Não importa se é daqui para lá, se é de lá para cá, desde que quem está atrás da setinha sirva de alimento para quem está na frente da setinha. Olha aqui, de novo. Tá? Então, ó, quem está atrás da setinha serve de alimento para quem está na frente da setinha. Ok? Pode voltar para mim, por favor. Muito bem. Ó, só para você entender, eu coloquei de uma outra forma aí agora, ó, de cima para baixo. Então, também, ó, eu tenho a cebola e a cebola está atrás da setinha. Logo, ela serve de alimento para a barata. E eu tenho a barata,
que está atrás da setinha. Logo, ela serve de alimento para a lagartixa. Então, não importa se está de cima para baixo. Vamos ver se a outra está certinha ou se está errada também. Aí, ó, de novo, pode ser de baixo para cima. Eu tenho a cebola que está embaixo e atrás da setinha. Então, ela está servindo de alimento para a barata. E eu tenho a barata que está embaixo e atrás da setinha. Então, serve de alimento para a lagartixa. Tá? Então, são as formas possíveis. Ó. Posso fazer assim também, não tem problema. Desde que quem esteja atrás da setinha sirva de alimento para quem está na frente da setinha. Tá bom? O professor Ricardo está dizendo aqui que deu um exemplo desse no primeiro B. Ele é lá de Desolina, Irapuã. Olha, isso aí, professor Ricardo. Então, assim, por que eu escolhi esses bichinhos, né? Esses bichinhos são comuns, a gente encontra. Ou será que tem alguém aí? Pode colocar no chat que nunca viu uma lagartixa pegando uma barata. Eu nunca vi uma barata comendo cebola, vou ser sincero. Mas já vi lagartixa comendo barata. Tá bom? Muito bem. Uma outra coisa que a gente precisa entender dessas cadeias alimentares é que elas representam alguns níveis. Tá? Então, olha só. Eu vou ter aí a cebola, ela é um vegetal, certo? Logo, eu considero que ela é um produtor. Por quê? Porque os vegetais eles são famosos por produzirem o seu alimento, né? Através de um processo chamado de fotossíntese. Existem também algumas bactérias que vão fazer quimiossíntese, mas isso é um outro assunto. Mas as bactérias seriam produtoras também? Também. Mas no caso aqui eu vou ter a cebola que vai fazer fotossíntese. Tá? Então, ela vai ser uma produtora. Por quê? Ela não está se alimentando de outro ser vivo. Ela está pegando alguns elementos da natureza e, com a ajuda da luz, ela está produzindo um alimento. Aí, quem se alimenta de um produtor é um consumidor primário. Né? E quem se alimenta de um consumidor primário é um consumidor secundário. E a gente chama isso aí de níveis tróficos. Tá bom? Então, eu tenho aí um produtor, um consumidor primário, e um consumidor secundário. Então, isso a cadeia alimentar mostra para mim. Pois bem, eu quero saber agora de vocês aí, eu vou dar 2 minutos para vocês responderem. Qual é a diferença entre uma cadeia alimentar e uma teia alimentar? 2 minutinhos. Olha, eu vou começar por uma interação aqui de uma professora e eu vou ler o nome dela do jeito que apareceu aqui, que ficou legal. Ó. Jennifer Vir. Ela escreveu: a teia mostra todas as relações alimentares existentes em um ambiente. Aí tem participação aqui da Isadora, aluna da professora Gisele, que escreveu: teia alimentar é um conjunto de cadeias.
E Eu tem gosto mais também... dessa. Legal, né? Aham. Tem a Maria Eduarda também, aluna da professora Jaqueline, que escreveu a teia mais detalhada do que cadeia. Também. Ela é lá da escola Costa Manso. Você Olha. conhece, de Joel, essa escola? Não. Ah, mas tem pessoal aqui que você conhece, que é do Soinco 2, Ah, eles estão sempre aí, né? está sempre aqui com a gente. Tem a escola Newton Prado, tem o Marcelo do primeiro A da escola Newton Prado, que escreveu que tem um conjunto de cadeias alimentares. Ó, choveu aluno aqui, estou gostando de ver, hein? Ó. Isso. Guilherme escreveu, a teia para mim é uma forma melhorada da cadeia. Depois ele participou de novo, é aluno da professora Luciana Fernanda, deve ser? A cadeia alimentar é toda a matéria e energia trocada entre os seres vivos. A teia alimentar é a união de várias cadeias alimentares em uma rede. E, para terminar, senão não vou parar nunca, professora Andréia tem um aluno dela aqui, o Jorge Augusto, participando, que escreveu: a cadeia alimentar é só uma. Não sei se não deu para completar. Eu vou ler uma lá do finalzão, Edjoel, posso? Pode. Chegou agora a Érica, aluna da professora Solange, escreveu: a teia alimentar é mais complexa que a cadeia, já que consiste em ter muitos indivíduos presentes nela. Muito bem. Gente, para vocês verem como é importante, né, a gente fazer essa interação. Eu trago aqui a minha explicação, mas depois desse enriquecimento aí que vocês trouxeram para a minha aula, né, eu quase não tenho mais o que falar. Mas eu preciso continuar. Então vamos lá. Então, ó, eu vou colocar aí na tela o exemplo de duas cadeias alimentares. Deixa eu ver se não zoaram minhas setinhas aqui. Não. Então você tem a cebola, que vai servir de alimento para a barata, e a barata, que vai servir de alimento para a lagartixa. E embaixo você tem um musgo, que vai servir de alimento para um tatuzinho de jardim, e o tatuzinho de jardim vai servir de alimento para o escorpião. Certo? São, como muitos colocaram aí, são duas cadeias alimentares. E eu já coloquei lá em cima, né, quem é produtor, quem é consumidor primário e quem é consumidor secundário. Certo? Agora, olha só que interessante. Pode deixar na tela, por gentileza. Ó, a teia, ela vai fazer uma interligação aí entre essas duas cadeias. Eu poderia ter 3 cadeias, 4 cadeias e fazer outras ligações, né? E eu ainda estou deixando de fora um nívelzinho aí, né? Mas olha só que interessante. Então, quando eu falo de teia, ela é muito mais complexa. Eu não sei se eu posso afirmar que ela vai estar falando sobre todos os seres vivos de um ecossistema, de um ambiente e tal, mas vai estar falando de muitos, tá bom? E aí, das diferentes interações, eu posso ter um ser vivo que numa cadeia ele vai ser consumidor primário, na outra ele vai ser consumidor secundário. Isso pode acontecer com um onívoro, por exemplo, né? Então, eu vou ter várias situações aí. A gente sempre tem que lembrar que esse é um dos motivos da biologia não ser uma ciência exata, né? Porque a vida ela toma vários caminhos aí, tá bom? Muito bem. Então, dito isto, eu falei aí sobre produtores, consumidores. Eu quero saber aí, em um minutinho, qual o nível trófico que faltou aí? Olha, o pessoal está de parabéns, Edjoel, aqui pela participação. São vários alunos que responderam aqui, decompositores. Eu vou ler o nome aqui de alguns. Tem os alunos do José Vieira de Moraes, todo mundo respondeu decompositores. O aluno Vitório, da Escola Cerca Laranjal Paulista, tem a Kathleen, tem a Maria Júlia, tem a Kemily, tem Rian, tem Lucas,
tem Andrei, tá uma maravilha isso daqui. Muito bem, parabéns aí aos participantes. Decompositores, a resposta, Ed. Muito bem. Então eu vou falar o que depois disso? Nada, né? Os decompositores. Perfeito, era o que faltou. Gente, vou mostrar 2 esqueminhas rapidinhos aqui para a gente fechar esse assunto. E aí eu vou fechar com mais uma última perguntinha, tá bom? Então, para a gente ver aí, então as categorias, né? Eu tenho o produtor, que é aquele cara que vai produzir, né? E pode ser uma planta, pode ser uma alga, tá bom? Aí eu tenho o consumidor de primeira ordem aí, né? Ou até um consumidor secundário, tal, porque aí já tem até os carnívoros aí envolvidos. E, por último, os decompositores, que são os fungos e as bactérias, que normalmente depois que você morre, né, e depois que o ser vivo morre, eles vão lá e decompõem, né, te transformam aí num elemento químico que vai voltar para a natureza e vai fazer parte de outro ser vivo num outro momento. E aí o ciclo recomeça. Certo? Então, normalmente vai ser fungo ou bactéria, vai ser o decompositor. Eu falei normalmente porque você pode ter uma doencinha lá, uma micose, e o fungo querer te comer vivo mesmo, né? Mas o decompositor é só depois que você morre. Tá bom? Muito bem. Aí ó, tem uma outra forma de ver isso aí. Dá uma olhadinha aí. Coloca a figurinha para mim, por favor. Isso. Então, ó, autótrofo, eu chamo, ou autotrófico, é o cara que faz fotossíntese. Tá bom? E aí, ó, o que é fazer fotossíntese? É pegar gás carbônico e água com os sais minerais e mais luz do sol e produzir açúcar e liberar oxigênio. Tá bom? Esse açúcar vai lá para os consumidores, que são heterotróficos ou heterótrofos, porque se alimentam de outros seres vivos. Tá? E, por último, a gente vai ter também os decompositores, que também são heterotróficos e que também vão depender aí de se alimentar de outros seres que pelo menos foram vivos um dia. Tá bom? Então eu vou ter o autotrófico, que produz o próprio alimento. E os heterotróficos são aqueles que se alimentam de outros seres vivos. Tudo bem até aí? Então acho que aí a gente começa a falar desse assunto, né? Muito bem. Agora eu quero que você pense sobre aquela cadeia alimentar que eu mostrei lá, que tinha uma barata, que tinha a lagartixa, né, e que tinha a cebola. Pensando na cadeia alimentar que inclui a barata, como você controlaria uma infestação de barata sem utilizar veneno? E aí eu vou pedir 2 minutinhos, não, 1 minuto e meio. Tá bom? Olá, pessoal. Estamos vendo aqui bastante interação também aqui no chat. Muita gente aqui, professores, alunos. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Bom, para quem não me conhece, então, eu sou a Priscila Ortega, vou estar aqui com vocês aqui no Centro de Mídias, também mediando as aulas do professor, e vocês vão me ver ainda muito por aqui, tá bom, gente?
Bom, então, em relação à pergunta do professor, o que as pessoas aqui responderam? Então, teve aqui do professor Antônio, ele falou em relação aos decompositores, maior que as bactérias, protozoários e fungos. Outros alunos também e professores colocaram a relação dos decompositores, que promovem a reciclagem da matéria. Muito bem, professora. Obrigado. Olha só, gente. Então, a professora Priscila, a gente colocou ela na fogueira aqui de propósito, tá? Ela que vai dar aula de biologia para vocês logo, logo, tá bom? Eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns pelas respostas, principalmente o pessoal colocou aí lagartixa, escorpião, né? Dizer para vocês, não saiam do chat, porque vai ter agora um quiz lá para vocês falarem como é que está a situação presencial na escola de vocês. E não deixem também de avaliar esta aula aqui.